Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café nessa segunda-feira. Peça o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que o nosso conteúdo alcance muitos vascaínos. Vamos debater o que não aconteceu ontem e o pouco que aconteceu na Arena da Baixada, na Liga Arena, na derrota para o Atlético Paranaense, quarta consecutiva no Campeonato Brasileiro. Péssimo início de temporada dentro do Campeonato Brasileiro do Vasco, 20% só de aproveitamento, mas esses números aqui que eu mostro para você, números flash score, mostram exatamente o que não foi o Vasco. 26 tentativas de gol do Atlético Paranaense, o Vasco apenas 7, e o Vasco só acertou uma vez o alvo. Esses números que você sempre acompanha online, estatísticas, dados, informações na Flashcore, está aqui inclusive na descrição do nosso vídeo o aplicativo para você fazer download e é de graça. Esses números aqui chamam muito a atenção do torcedor, porque mostrou que o Vasco não tinha poder de reação. Mas o Vasco, Fábio, foi prejudicado, porque com 15 minutos o Hugo Moura foi expulso. E olha só, eu já vou fazer um parênteses aqui para você, torcedor. Independe se ele é casado com a filha do Cuca, não importa com quem ele é casado. Nada, para mim, vai colocar em jogo o caráter do cara. A gente vai discutir tecnicamente. Falta para expulsão, erro grosseiro da parte dele ao dar um passe fraco, do Paulo Henrique ao abrir e não fechar para poder tirar o espaço do jogador do Atlético Paranaense e até mesmo do próprio Léo Jardim de não ter corrido para tentar diminuir. O passe foi errado? Foi. O Paulo Henrique abrir com uma bola fraca foi erro? Foi. O Léo Jardim talvez poderia ter saído? Talvez. Agora a expulsão foi justa. E não tem nada a ver porque ele é casado com a filha do Cuca. Isso aí é um absurdo alguém colocar em questão esse tipo de fato. O fato é que tecnicamente o Hugo Moura tem as suas limitações. Então, o erro foi de quem tem as limitações técnicas para a função. Culpado não foi ele. Culpado foi quem trouxe. Aliás, quem trouxe já foi embora. Quem recomendou a contratação do Hugo Moura. Mas vamos lá. Vamos falar jogando 10 contra 11. Um primeiro tempo horroroso. Um massacre. A trave salvou. O Léo Jardim salvou o Vasco. Até quando a gente vai viver disso? Contra o Fortaleza, um empate suado em que a defesa teve o ponto alto, salvando várias vezes, a trave, massacre, conseguimos trazer um ponto. Ontem não foi possível, mas a trave salvou e o próprio Léo Jardim de tomar uma enfiada. Acaba 3-4-0 no primeiro tempo, não era nenhum absurdo. O Vasco não conseguia. O Rafael Paiva demorou a fazer a leitura do jogo. Primeiro, na minha avaliação, ele demorou, ele entrou com a formação errada. O Vasco não tem 3 atacantes, torcedor. Não tem 3 atacantes. Não tem 2 velocistas. O David fez bom jogo ontem. Foi o que mais brigou, inclusive, no ataque. E num jogo que perdemos um jogador de marcação, na recomposição botou o João Vitor, que entrou bem, uma falha ou outra, mas entrou bem. O Rossi tinha que sair, óbvio, o Rossi não tinha que começar o jogo. Era um jogo para ter 5 homens ali no meio campo, os 2 alas e 3 jogadores por dentro. E não 2. Mas ele jogou com 3. Jogou num 4, 3, 3. Por que não saiu jogando um 3-5-2? Adiantava um pouquinho mais. Porque os nossos alas, eles iam bater com os lados. Esquece. O Paulo Henrique tomou um baile na marcação. Melhorou quando o João Vitor entrou. O Paulo Henrique não está bem. Não é de hoje. Ele caiu o rendimento dele. É bom lateral, é voluntarioso, tem força, mas não está bem. Rafael Paiva e quem vier, essas pessoas precisam encontrar uma solução. O Puma nem no banco estava ontem. Então a solução não está na reserva. Vai ser improvisar o João Vitor? Foi o que aconteceu nos minutos finais da partida. Um jogo como o de ontem não dava para ter 3 atacantes e muito menos ter o Verratti como mais à frente como opção. Mas teve o gol dele, estava em posição de impedimento num raro momento de ataque. Mas a questão é que precisava de velocidade. Parênteses. Os nossos jovens não estão com fome. Os nossos jovens parecem que estão com a barriga cheia, bem alimentados. Alimentados de quê? O Eric Marcos, assim como o Ryan, são burocráticos. Eles entram em campo, tocam para o lado, tocam para trás. Só bola de segurança. Não tenta uma jogada. Fábio, mas o momento não está para isso. Então, desculpa. É a hora de separar os meninos dos homens. Se não pode jogar nesse momento no Vasco, então tira. O Eric Marcos entrou e fez o quê, torcedor?
O Adson, jogador de 5 milhões de dólares, está no banco, entrou e fez o quê também? O Adson não tem culpa de ter sido contratado pelo Vasco. Quem contratou também foi embora, o senhor Alexandre Matos. E não pode, desculpa, um cara que custou 5 milhões de dólares ficar no banco de reservas. Alguma coisa está errada. Aliás, e a propósito, já passou da hora de rever também o departamento de scout do Vasco. O daqui. O da 777, ninguém sabe quem são as pessoas aqui, a gente sabe. Não dá uma... Há quanto tempo não dá uma bola dentro? Essa janela, então, um horror. Um horror. Jogamos 120 milhões e não encontramos soluções na lata do lixo. Desculpa. Maneiro ter recurso para contratar, legal a 777 investir, mas porra, os caras estão jogando dinheiro fora, irmão. Não pode. Você olha para o banco, não tem solução, não tem um meia no banco. Não tem um meia. O Ryan, que é a grande joia, vinha como titular, perdeu espaço para o Eric Marcos, que entrou e nada fez. O Eric Marcos, o Ryan, perdão, entra também e nada faz. Aí não adianta o Josh Wander querer que bote a base se a base não quer. A base quer jogar na base. É óbvio que o investidor quer tirar o dinheiro da base. Óbvio que sim, todo investidor faz isso. Ali é a galinha dos ovos de ouro. Mas, meu irmão, a base entregando o que está entregando, vai tirar o que dali? Nada. Vai vender como? Tá na hora do pai do Ryan, que é o Valquimar, chamar e falar assim, ô meu filho, você tá jogando no Vasco, no profissional. Tem que dar mais. Pô, pai, mas ele me bota pra jogar. Sim, não bota porque provavelmente no treino você não tá entregando e no jogo a gente tá vendo que não tá entregando. Não pode ser uma eterna promessa. 1-0 foi pouco, torcedor, ontem. Segundo tempo, o Vasco conseguiu dar uma equilibrada. Baixou a sua marcação, trouxe o Vasco pra cima, mas mandou no jogo o Atlético. O Vasco não teve próximo de vencer o jogo, de empatar num lance ou outro. A destacar, Léo Jardim novamente, Maicon e David. E quem mais? Destaque. Primeiro tempo, o Léo Pelé ficou perdido na marcação. O João Vitor até encontrar também perdeu. Melhorou no segundo tempo. Paulo Henrique não foi bem. O Piton não está bem. A ausência do Payet fez o Piton cair de produtividade. O Verratti está encaixotado entre os zagueiros. E, de novo, o que a arbitragem faz com o Verratti é uma sacanagem. Ele apanha, apanha, apanha e só vão dar uma falta ou outra. Também não dá para jogar assim. Agora, Rafael Paiva, o próximo jogo é o Vitória em casa. Não tem condições do Vasco ter 3 atacantes. O Vasco não tem 3 atacantes. Não tem. 4-4-2, 3-5-2, 2 na frente. Não tem. Não adianta insistir. Rossi, Adson, Eric Marcos. Não dá para insistir. Não tá rendendo. Ou eu tô vendo outro jogo? Uma semana inteira para trabalhar. Uma semana inteira para o Vasco anunciar o seu novo técnico. Que ele não dirija contra o Vitória, mas no outro jogo sim. O Vasco precisa dar respostas. Não vou nem falar de questão política, questão jurídica, essas brigas todas que estão promovendo fora de campo. Isso aí, esquece. Não tem jeito. Os caras estão ali para isso. Entraram com esse propósito. Agora, o dia a dia, a SAF do Vasco precisa dar uma resposta. Está errando demais. Demais. Não tem mais o que fazer, porque as contratações estão aí até a 18ª rodada, quando abre a próxima janela. Mas a próxima janela já tem que estar sendo mapeada agora. O Fluminense está fechando com o Thiago Silva, já para a próxima janela. Não pode esperar abrir a janela. Contrata agora já, ó. Tá fechado para quando abrir em julho a gente tá com o cara. Meu irmão, precisa dar uma resposta pro torcedor. Não dá. E o Departamento de Saúde e Performance do Vasco precisa botar o Payet para jogar domingo. Desculpa. Se ele estava apto contra o Criciúma já tem mais de uma semana, não pode ele não jogar mais. Levar 2 semanas. Ou assodaram a volta dele contra o Criciúma, ou ele realmente não tinha condição nenhuma. Que é o que eu acho. Ninguém fica em condição no jogo e para mais 10 dias ou 15 para voltar no jogo. Tem alguma coisa errada. A viagem é longa, o gramado sintético, cada hora é uma desculpa, irmão. A Sul falou assim, antecipamos a entrada dele. Era 4 semanas, a gente botou com 3. O Payet tem que voltar domingo. Se o Payet não jogar domingo, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco precisa ser conflitado. O que tá vendo aqui? Se o Payet jogou há 15 dias, como é que ele não joga agora? Já tem uma semana que ele não voltou. Ah, faz parte. Acho que fazia parte ele não jogar contra o Criciúma. A gente precisa encontrar resposta, torcedor.
Ridículo o início do Vasco. 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Vai esperar o quê? Até quando? A gente se afundar, distanciar 5, 6 pontos. Por enquanto, uma rodada o Vasco sai da zona de rebaixamento. Mas vai esperar o quê? 2, 3 rodadas? Confronto direto já domingo em casa. A resposta tem que ser dada. Aquele segundo tempo não pode ser momentos. Vai ser mostrar mais vontade. Representar mais o seu torcedor em campo. E acho também que o seu Rafael Paiva demorou a mudar o time no segundo tempo, dar uma oxigenada, porque os caras correram 10 contra 11 desde os 15 minutos. E vai comprar o Hugo Moura? Vai somar mais um investimento errado ao que já foi feito? Ah, mas não pode devolver? Não. Obrigado. Amigo, vai pagar 2 milhões de dólares pelo Hugo Moura? É sério isso? Grande abraço, boa semana e até mais tarde, hein?